Jesus, nosso amor eucarístico. Capítulo 3, Episódio 2. Jesus em mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A pureza de alma necessária para poder comungar. Que dizer da grande pureza de alma com que os santos iam receber o pão dos anjos? Sabemos que eles eram nisso de uma delicadeza verdadeiramente angelical. Sabedores de sua própria miséria, eles procuravam apresentar-se a Jesus, santos e imaculados. Efésios 1:4. Repetindo com o publicano: ó Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Lucas 18:13. E recorrendo, sem perda de tempo, ao sacramento da Santa Confissão. Aproximai-vos da Sagrada Mesa, dizia São João Batista de La Salle, com as mesmas disposições que querereis ter para entrar no céu, pois não se há de ter um respeito menor para receber a Jesus Cristo do que para ser recebidos por Ele. Quando a São Jerônimo foi levado o santo viático no fim de sua vida, o santo foi visto prostrar-se por terra em adoração, e ouviu-se como ele repetia, com profunda humildade, as palavras de Santa Isabel e as de São Pedro: de onde me virá esta graça de estar vindo a mim o meu Senhor? Afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Lucas 1:43. E quantas vezes a angélica e seráfica Santa Gemma foi tentada a não ir comungar, julgando-se nada menos do que um vil chiqueiro? Confessavam-se diariamente. O padre Pio de Peltraucina repetia entre temores aos seus cormãos: Deus que vê manchas até nos anjos, o que não verá em mim? Por isso ele fazia assiduamente sua confissão sacramental. Santa Teresa de Jesus, quando estava consciente da mínima culpa venial, nunca ia comungar sem se confessar antes. Oh, se pudéssemos compreender quem é o Deus que recebemos na comunhão, que pureza de coração nós guardaríamos, exclamava Santa Maria Madalena de Paz. Por isso, São Hugo, Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Sales, Santo Inácio, São Carlos Borromeu, São Francisco de Borja, São Luís Bertrando, São José de Cupertino, São Leonardo do Porto Maurício e muitos outros santos confessavam-se cada dia antes de ir celebrar a Santa Missa. São Camilo de Leles não celebrava nunca a Santa Missa sem confessar-se antes, porque queria pelo menos tirar o pó de sua alma. Certa vez, em uma praça de Livorno, antes de se separar de um dos seus cormãos, o santo, prevendo que na manhã seguinte não ia ter um sacerdote para se confessar antes de ir celebrar, parou, tirou o chapéu, fez o sinal da cruz e pediu ao cormão que o ouvisse em confissão lá mesmo na praça onde estava. Santo Afonso, São José Cafasso, São João Bosco, São Pio X, o padre Pio de Peltraucina confessavam-se frequentemente. E por que é que São Pio X quis antecipar para 7 anos a idade da primeira comunhão dos pequeninos, senão para que Jesus pudesse entrar nos corações dos pequenos inocentes, que são tão semelhantes aos anjos? E o padre Pio de Peltraucina?
por que é que ficava radiante de alegria quando lhe apresentavam os meninos de 5 anos, já preparados para a primeira comunhão? São João Bosco afirmava que, quando o menino já sabe distinguir o pão ordinário do pão eucarístico e já tem uma instrução suficiente, não é preciso que nos preocupemos com sua idade, mas é preciso que o Rei dos Céus venha reinar em sua alma. Examinemo-nos, arrependamo-nos, purifiquemo-nos. Os santos, no caminho da perfeição, usavam esta diretiva do Espírito Santo. Antes de tudo, examine-se cada um a si mesmo, e depois coma daquele pão e beba daquele cálice, porque quem come ou bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. 1 Coríntios 11, 28. Examinar-se, arrepender-se, acusar-se, pedir perdão, aproximando-se até cada dia do sacramento da confissão. Era a coisa mais natural para os santos. Felizes deles que disso eram capazes, e os frutos de santificação eram constantes e abundantes, porque a alma pura que acolhe em si a Jesus, o trigo dos eleitos, Zacarias 9, 17, é como a terra fértil, que produz fruto com perseverança, Lucas 8, 15. Santo Antônio Maria Claret ilustra muito bem esse assunto. Quando comungamos, todos nós recebemos o mesmo Senhor Jesus, mas nem todos recebem as mesmas graças e também não são produzidos em todos os mesmos efeitos. Isso se deve à nossa maior ou menor disposição. Para explicar este fato, posso servir-me de uma comparação natural, o enxerto. Quanto mais as plantas forem semelhantes, tanto melhor pegará o enxerto. De igual modo, quanto mais semelhança houver entre quem comunga e Jesus, tanto melhores serão os frutos da Santa Comunhão. O sacramento da confissão é exatamente o meio mais excelente para restaurar a semelhança entre a alma e Jesus. Por isso, São Francisco de Sales ensinava a seus filhos espirituais: confessai-vos com humildade e devoção, se for possível, todas as vezes que fordes comungar, mesmo que na consciência não estejais sentindo nenhum remorso de pecado mortal. Sacrilégio, um pecado horroroso. A este propósito, é bom recordar o ensinamento da Igreja. A Santa Comunhão deve ser feita por nós em estado de graça. Por isso, se tivermos cometido um pecado mortal, ainda que já estivermos arrependidos e sintamos um grande desejo de comungar, é necessário e indispensável que nos confessemos antes de ir comungar, pois do contrário, cometeríamos um gravíssimo pecado de sacrilégio, para o qual, como disse Jesus a Santa Brígida, não existe na terra um suplício que seja suficiente para puni-lo. Santo Ambrósio dizia que os sacrilegos vão para a igreja com poucos pecados e saem de lá com muitos. E São Cirilo escrevia estas palavras ainda mais fortes: quem faz uma comunhão sacrilega recebe em seu corpo a Satanás e a Jesus Cristo. A Satanás para fazê-lo reinar e a Jesus Cristo para oferecê-lo em sacrifício a Satanás. Mas, ao contrário, a confissão feita antes da comunhão
se for feita somente para tornar mais pura e mais bela a alma que já está em graça, não é necessária, mas é de grande valor, porque reveste a alma da mais bela veste nupcial, Mateus 22:14, com a qual ela irá sentar-se à mesa dos anjos. Por isto, as almas mais delicadas têm sempre procurado com frequência, pelo menos a cada semana, obter a absolvição sacramental, até mesmo para suas faltas veniais. Se, pois, a pureza da alma deve ser cuidadosamente procurada para que possamos receber a Jesus, nenhuma pureza é mais brilhante do que a que conseguimos ter ao confessar-nos, porque o banho no sangue de Jesus torna a alma que se arrepende divinamente bela e fulgente. A alma que recebe o sangue divino se torna bela, como que revestida de uma veste preciosa e tão resplandente que, se pudéssemos vê-la, ficaríamos tentados a adorá-la. Santa Maria Madalena de Pazzi. Comungar com Nossa Senhora. Que consolação para Jesus ser recebido por uma alma purificada e revestida por seu divino sangue. E que alegria de amor para Ele quando se trata de uma alma virgem, porque a Eucaristia veio do céu pela virgindade, São Alberto Magno, e não encontra o seu céu senão na virgindade. Ninguém como a Virgem pode repetir com a esposa dos cânticos a cada comunhão: o meu dileto é meu, e eu sou toda do meu dileto, que se apacenta entre os lírios e a mim dirige todo o seu amor. Cânticos 2,16. Um modo delicado de preparar-nos para a comunhão é invocando a Virgem Imaculada e entregando-nos a ela para que nos faça receber a Jesus com a humildade, com sua pureza, com seu amor e até que venha ela mesma recebê-lo em nós. Esta piedosa prática foi recomendada por muitos santos, especialmente por São Luís Grignon de Montfort, por São Pedro Julião, por Santo Afonso de Ligório e por São Maximiliano Kolbe. A melhor preparação para a Santa Comunhão é a que se faz com Maria, escreveu São Pedro Julião. Uma descrição muito graciosa é-nos oferecida por Santa Teresinha. Ela imagina ver sua alma como uma menina de 3 para 4 anos, com os cabelos e as vestes em desordem e com vergonha de aproximar-se do altar para receber Jesus. Mas ela a recorre a Nossa Senhora e de repente escreve a santa: a Virgem se acerca de mim e me tira num instante meu aventalzinho sujo, amarra de novo meus cabelos com uma bela fita ou põe neles simplesmente uma flor. E isto basta para fazer-me aparecer mais graciosa e poder sentar-me sem ficar envergonhada à mesa do banquete dos anjos. Experimentemos isso também nós. Não ficaremos decepcionados. Pelo contrário, poderemos então também nós exclamar com a estática Santa Gema: como é bela a comunhão feita com Nossa Mãe do Céu.